A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no canal Denis Pereira Oficial. Sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer recebê-los por aqui para mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. Aqui neste canal você vai encontrar as videoaulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e ele aparece aqui na tela daqui a pouco. Não se esqueça também de olhar aqui na descrição do vídeo, que tem todas as minhas redes sociais e meu contato também. Será um prazer atender aí a sua igreja no ano de 2024, ministrando a palavra de Deus. Lá no Instagram tem alguns trechos de mensagens que ministramos durante as viagens onde somos convidados. O primeiro link é do inédito treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento inédito para professores da Escola Dominical. Nele eu vou te ajudar a preparar uma aula, a planejar uma aula, a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. E também vou te ajudar a diversificar a sua forma de dar aula. Na mesma classe existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Toda vez que o professor diversifica a forma de dar aula, dando aos alunos a oportunidade de interagirem, de discutirem, pedindo que eles façam anotações, o professor está tornando sua aula mais dinâmica e ajudando os alunos a absorverem mais do conteúdo. Tudo isso e muito mais com preço promocional de lançamento de 70% de desconto. Está imperdível. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas no primeiro link aqui da descrição. O modelo de missões da Igreja de Antioquia é o título da lição 12 na classe dos adultos. O textuário está em Atos 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática diz que a ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda obra missionária. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios. Muitos gentios tinham aceitado a fé, mas aqui em Antioquia nós temos a formação da primeira igreja entre os gentios. Nós teremos uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda. Talvez a gente deveria até imitá-los. Jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para execução da orientação do Espírito Santo, fazer missões. E uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Perguntinha básica aqui: para que serve o jejum? Será que o cristão deve jejuar? Jesus disse: quando jejuardes. Será que isso significa que ele espera que a gente jejue? Quais os impactos do jejum na nossa vida? Eu estou com um material do pastor Luciano Subirá para estudar um pouco mais sobre esse tema. Quem sabe em breve a gente fale algo sobre isso aqui no nosso canal. Bom, primeiro tópico, a igreja de Antioquia, tá? Então nós temos aí natureza e características. Antioquia da Síria, tem Antioquia da Psídia, essa Antioquia da Síria, conhecida como a Rainha do Oriente, tinha uma população estimada em 500 mil pessoas e era constituída por diversas nacionalidades. Era possível conhecer ali os costumes de todos os povos pela mistura de povos que frequentavam suas praças, tá? E aí ele deixa claro que não podemos aqui
confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Psídia. A questão é que essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, tá? Então Jerusalém é a capital da igreja e Antioquia a capital do cristianismo e das missões da igreja cristã. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria, o Espírito dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando a Antioquia da Síria. Na leitura bíblica em classe, tem uma coisa aqui interessante, que no versículo 19 de Atos 11, diz que os que foram dispersos, eles saíram para as regiões de Fenícia, Chipre e Antioquia, mas eles não anunciavam a ninguém o evangelho, senão somente aos judeus. Só que entre eles, alguns varões de Chipre e de Cirene entraram em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus, tá? Então, eles saíram da intenção de ganhar somente judeus pelo território gentil, mas não teve jeito. Muitos gentios começaram também a ser evangelizados, inclusive aqui em Antioquia. Aqui aconteceu uma série de conversões cristãs e começou aí a fundação da primeira igreja gentílica, tá? Tinha apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, Roma e Alexandria. Então, o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Porque porque para outros lugares do mundo, outras regiões do mundo, exatamente por essa característica que Antioquia tinha de receber por ali visitantes do mundo inteiro. Era uma cidade, era uma cidade cosmopolita que fala, né? Acho que sim. Era uma cidade do mundo. Muita gente ia para lá, não é? A gente tem aí algumas cidades hoje, sei lá, nos Estados Unidos, Nova York, Orlando, né? Você tem o Canadá, você tem Jerusalém, né? Jerusalém, que agora não é possível, mas, enfim, cidades onde você tem ali pessoas de todo mundo visitando, fazendo turismo, fazendo negócios, tá? Então é extremamente estratégico. Se você quer esparramar uma mensagem no momento que não tem internet, não tem smartphone, não tem Wi-Fi, então você precisa propagar essa mensagem em um lugar que pessoas de muitos lugares estejam. Então as pessoas vêm para este centro fazer negócio, para trabalhar, têm contato com uma mensagem e quando voltam para os seus territórios, elas levam esta mensagem, né? Então, todo cristão ele é um mensageiro. Nós carregamos a mensagem do Evangelho. É por isso que o cristão, onde chega, ele transmite esta mensagem, não é? Então, no nascedor da igreja, era estrategicamente espiritual o evangelho chegar a certos lugares, porque deste lugar, que era um centro onde milhares de pessoas de diversos lugares iam, deste lugar, estas pessoas tinham contato com o evangelho e ao voltar para as suas cidades, seus territórios, suas famílias, eles levavam esta mensagem que eles tinham conhecido por ali, tá? Bom, tópico 2. Em Antioquia, a gente não pode esquecer que pela primeira vez os discípulos, os apóstolos, foram chamados cristãos. Foi aqui em Antioquia, tá? Bom, tópico 2. Uma igreja missionária em ação. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative aí as notificações. Dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Lá em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Tá? Profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Tá? Então, profetas aqui fala dos dons. Os mestres são aqueles que eram cheios do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus com autoridade e sabedoria. Não eram, portanto, homens cheios de orgulho, não é? E nem cheios de sabedoria meramente humana.
Não, era uma sabedoria divina para interpretar a palavra e anunciar a palavra com ousadia, sempre na dependência do Espírito Santo. A liderança da igreja de Antioquia também era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Aliás, a obra de Deus ela é assim, não é? Então ele vai dar aqui uma lista, né? Barnabé, consolador, misericordioso, Simeão, negro africano, Lúcio, Cirineu, africano, enfim. Olhando a história da igreja, a gente percebe toda essa miscigenação dentro da igreja. De fato, Deus não faz acepção de pessoas, nem para salvar, nem para condenar. Deus não olha tom de pele para salvar ou para condenar. É a atitude da pessoa que vai determinar se ela continuará debaixo de condenação, independente da nacionalidade, do tom da pele, do status social. Então é a atitude da pessoa que vai determinar se ela continua condenada ou se ela receberá a salvação em Cristo Jesus. A condenação, a ira de Deus é sobre todos os pecadores, todos sem distinção, e o amor está disponível também para todos os que crerem, sem distinção. Tá? Bom, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo, e eles foram enviados para o campo, tá? Nesse ponto aqui eu disse à igreja que eu disse à igreja porque esta aula 12 nós ministramos no domingo passado, tá? Nesse domingo aula 13, na terça-feira aula 13 e no próximo domingo dia 17 aula 14 e encerra-se o trimestre por causa das festividades de final de ano. Aqui eu disse o seguinte, que a obra missionária não é feita por aventureiros, a obra missionária não é feita por turistas. A pessoa, para ir e permanecer no campo missionário e dar frutos no campo missionário, essa pessoa precisa necessariamente, essa pessoa precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser convocada, comissionada e preparada pelo Espírito Santo. E aí entra a sensibilidade espiritual da igreja que vai enviar e da pessoa que será enviada. Tá? Então eles enviaram Barnabé e Saulo ao campo missionário. Tá? E profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Tá? Então aqui mostra que nós devemos fazer sempre um propósito de jejum e oração. Então, o que o jejum e a oração faz? Eles nos dão clareza da orientação do Espírito Santo e autoridade para executar a orientação do Espírito, ok? Então, nós precisamos da orientação e de autoridade para executar esta orientação. E isso a igreja de Antioquia nos ensina, que é por meio da oração e do jejum. Por meio da oração e do jejum eles discerniram quem eles deveriam enviar. E por meio da oração e do jejum eles sustentaram quem eles enviaram para que estes pudessem executar tudo aquilo que o Espírito Santo os orientou a fazer. Então não é simplesmente enviar, não é tão somente sustentar financeiramente, é sustentar espiritualmente. Como eu já disse aqui, fazer missões, evangelizar, é entrar em território malignamente dominado para resgatar das garras do inimigo pessoas que estão acorrentadas pelo pecado. E ele não vai ceder a estas pessoas que ele aprisiona há tanto tempo, né? Ele é o carcereiro, né? Ele não vai ceder, ele não vai aceitar a libertação destas pessoas sem um contra-ataque, sem reação. Então nós precisamos estar preparados e entender que quem vai ao campo missionário não está só. Não é somente aquela pessoa que é um missionário, não é somente aquela família, mas nós somos uma igreja missionária. E por isso precisamos orar ao Senhor para que Ele,
quebre as barreiras que quem está lá vai encontrar. Por isso nós precisamos sustentar muito também com oração aqueles que estão no campo missionário. Muito bem, nós vamos para o tópico 3, que vai falar sobre o serviço de missões. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá? O serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Tá? E aqui ele vai lembrar que nesta viagem, João Marcos, que se eu não estiver errado era sobrinho de Barnabé, depois você, por favor, aí os doutores em teologia me ajudem aí, João Marcos, que é o autor do Evangelho de Jesus Cristo que escreve Marcos, ele era primo, olha lá, primo de Barnabé. Então, João Marcos quis ir junto. Só que, no meio desta viagem, João Marcos abandonou e voltou para Jerusalém. Não é? Vale lembrar que na segunda viagem missionária, Paulo vai ter ali uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé quer levar o seu primo de novo, e Paulo diz, não, ele já nos abandonou uma vez, não leva ele, não vai levar. E Barnabé dizendo, leva, e Paulo, eu não levo, Barnabé, mas leva, e Paulo dizendo, não levo, e houve tal discussão entre eles, que Paulo decidiu tomar a Silas. Então é a partir daí que Silas, na segunda viagem missionária, Silas entra em cena, e a partir de então nós deixamos de ler Saulo para lermos Paulo, e aí passa a ser Paulo e Silas, não é? Essa dupla dinâmica que a gente lembra muito deles por causa da prisão, aonde enquanto eles oravam e cantavam, perto da meia-noite, um terremoto abalou aquela prisão, tá certo? E Barnabé e Marcos vão para outro roteiro. Então essa discussão, ela não terminou como eles queriam, mas ela acabou produzindo um resultado muito maior. Porque ao invés de você ter uma frente missionária, uma viagem missionária, você agora tem duas. Paulo e Silas numa direção, e aí Paulo vai encontrar Timóteo lá em Listra e Derbe, e Barnabé e Marcos vão para outro lugar. E aí vale lembrar que lá no final já de sua vida, em 2 Timóteo no capítulo 4, Paulo vai agradecer. E Paulo vai se lembrar deste jovem quando ele está fazendo suas considerações finais, já perto aí de sua morte. Ele vai citar exatamente quem? Ele vai citar Marcos. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é proveitoso no ministério. Então, é muito interessante a gente diria assim, as voltas que o ministério dá. Muito bem. Nos capítulos 13 e 14, aí a gente tem diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Por quê? Porque cada lugar exige uma estratégia diferente. Então, no próprio Brasil, tá? Então, existem lugares no Brasil que requerem uma estratégia diferente. E eu não estou falando de lugares distantes, retirados, tribos indígenas, não, na próprio centro urbano mesmo, né? Então, por exemplo, você evangelizar numa cidade que tem um índice de criminalidade alta, mas que não se compara, por exemplo, com
uma favela da Rocinha, por exemplo, né? Então, na maioria das cidades você pode sair com seu carro, parar, ligar o som. Tem lugares que não. E aí? Né? Então, cada lugar pede uma estratégia diferente. Visitas a cidades e países em que o evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. E aí, quando eles cumpriam isso, eles voltavam para a sua base missionária, que se tornou aonde? Antioquia da Síria. É de lá que eles partiram, era para lá que eles voltavam. E para lá que eles voltavam para fazer o quê? Para prestar contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com ele evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. Né? Então, o grande legado missionário deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aqui a gente aprende algumas lições preciosas. Primeira, a ideia missionários independentes, que respondem somente ao Senhor, não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Então a gente precisa de alguém que reconheça o chamado missionário e de uma igreja que reconheça esse chamado missionário. Segunda, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. E finalmente, não esqueça de que, na obra missionária, quem leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tá? Então, a obra missionária, ela tem os desafios, ela tem as dificuldades, mas ela também tem os frutos, ela também tem os resultados. E Paulo nos mostra isso muito bem em suas viagens missionárias. E Paulo, o apóstolo, ele prestava contas a uma igreja, não é? Então, a igreja que envia, a igreja que sustenta, ela precisa de tempos em tempos ter uma prestação de contas de todas as questões que envolvem aí a obra missionária, as questões físicas, sejam construções de templos, seja o cuidado físico com o missionário, e as questões espirituais. O que está acontecendo lá? Quais guerras esse missionário está enfrentando? Quais situações difíceis ele está enfrentando? Para que a igreja ore, para que a igreja entre num propósito de oração e jejum pela vida desse missionário, e quais os frutos? Quais os resultados que esta obra missionária que a igreja está fazendo? Eu acho muito interessante a gente fixar isso aqui. Ó. A igreja de Antioquia entendeu que a obra era feita não só pelos que foram enviados, mas pela igreja local. Ou seja, nós somos uma igreja missionária que por mão, que pela voz, que pela vida de algumas pessoas, nós enquanto igreja estamos alcançando o mundo com a pregação do evangelho. Quando a igreja entende isso, ela envia as pessoas certas e ela sustenta financeiramente, fisicamente, psicologicamente, principalmente espiritualmente. Afinal de contas, o objetivo da obra missionária é ganhar almas para Jesus, é conquistar territórios pelo poder do evangelho para que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Essa foi a nossa antepenúltima aula. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Lição 13, falaremos sobre o propósito de missões. Que Deus abençoe a todos.